comando é Deus. Escalou pra jogar, olhou pro banco e disse: zica, vai lá. E aí, Slammers da Castro, tudo bem? Bom, faz mais de um mês que a gente não conversa, que eu não faço vídeo pra vocês. Tava aguardando muitas respostas, aguardando atividades da maioria. Muitos ainda não realizaram e é importante que vocês realizem enquanto vocês estiverem em casa, para quando a gente voltar, nossas aulas fluírem de uma maneira mais bacana. Eu vou tentar gravar o vídeo de uma vez só, porque fica mais fácil da gente conversar então sobre alguns conceitos. O que é um conceito, né, gente? É uma ideia que a gente tem a respeito de uma determinada palavra. Então, a comida, por exemplo. Vocês sabem que eu adoro dar exemplo de comida. A comida, por exemplo, ela tem características. Ela pode ser gostosa, ela pode ser doce, ela pode ser salgada. Mas o conceito da comida é que a gente se alimente dela. Deu pra entender o que é um conceito? É uma ideia que a gente tem a respeito daquela palavra, daquela atitude, daquela ação. Então, trabalhando dentro dessa ideia de alguns conceitos, existe uma coisa que a gente pode chamar de ação responsiva. É uma ação, um ato que a gente faz em termos de uma resposta. Imagina que você está entrando no seu quarto, você tem a pontinha da cama e você chuta a pontinha da cama. E aquilo dói. A primeira coisa que você faz, com certeza, não é sair vendo se você tem um band-aid ou um remédio para curar aquela dor. A primeira coisa que a gente faz é dar aquele xingo bem grande, né? Reclamar, gritar. Isso é uma ação responsiva, aquela coisa que a gente recebe e a gente já devolve. Então a fala, ela é uma ação responsiva, a ação responsiva mais rápida que a gente tem quando acontece alguma coisa com a gente. Então, vamos voltar de novo em tudo que a gente está falando. Eu pedi para vocês, primeiro, lembra lá no comecinho, me escreverem uma carta, quem vocês são, o que vocês gostam, se vocês tivessem que me contar e serem meus amigos, o que vocês me contariam sobre vocês. Legal, vocês fizeram isso. Aí, alguns já fizeram, das atividades de vídeo, alguns já responderam aí. Se eu tivesse que pegar uma música, a letra dela, e que fale sobre coisas que eu acredito, eu vou falar com muito mais verdade a respeito dela. Porque eu entendo ela, eu entendo o conceito, eu entendo a ideia daquela música, e eu trago ela pro meu dia a dia, eu trago ela como uma verdade minha. Bacana. Falei para vocês fazerem atividade da árvore genealógica. Quem são os pais de vocês? Quem são os pais dos pais de vocês? Até onde a gente tem memória a respeito da nossa família. E aí, sobre família, eu falei para vocês então que dava pra gente fazer e contar um pouco da nossa história a respeito da nossa família. Eu passei para vocês duas músicas. Vocês lembram disso? Uma era Família, que era do Titãs. E aí ele falava na letra, então. Família, papai, mamãe e titia, almoça junto todo dia, mas nunca perde essa mania. Quando a filha quer fugir de casa, precisa descolar um ganha-pão. Filha de família, se não casa, papai e mamãe não dá nenhum tostão. Ele conta a história, então, de como são as relações familiares. Tá aí? Beleza, certo? A segunda música que eu passei pra vocês, então, era a letra de Para Todos, do Chico Buarque. E aí, essa letra, ela já tem um pouquinho mais da ideia de poesia, da ideia de uma construção de um pensamento. Então, ele fala: o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro quem soprou essa toada, que cobri de redondilhas para seguir minha jornada, e com a vista enevoada ver o inferno e maravilhas. Nessas tortuosas trilhas, a viola me redime, creia, ilustre cavalheiro, contra fel, moleste crime, use Dorival Caymmi, vá de Jackson do pandeiro. Então ele faz uma construção de uma ideia, ele fala ali da família dele. O pai era paulista, o avô é pernambucano, o bisavô mineiro, o tataravô baiano, legal. Mas o maestro soberano, a pessoa que transformou ele talvez num músico, foi Antônio Brasileiro.
E Antônio Brasileiro soprou essa toada, falou essa toada. Toada é uma forma de poesia que é falado, é um cântico, um poema que a gente entoa sobre um determinado assunto para poder chamar a atenção para aquilo que a gente está falando. É como se fosse uma introdução do que a gente vai falar. Então, cobrir de redondilhas para seguir essa jornada. Redondilhas, uma coisa que eu aparei as arestas, que eu aparei, deixei ela mais completa. E com a vista enevoada, ver o inferno e maravilhas. Então, independente de como eu enxergo da minha forma, eu enxergo infernos e maravilhas. Nessas tortuosas trilhas, a viola me redime. Creia, ilustre cavaleiro, contra fel, moleste e crime, use Dorival Caymmi. Ele quase dá uma receita. Então, nessas tortuosas trilhas, a música, a viola me redime. Creia, ilustre cavaleiro, ele tá falando para você acreditar, ele tá contando como é que é a verdade dele. Contra fel, moléstia e crime, use Dorival Caymmi. Dorival Caymmi é um compositor brasileiro, baiano? Fiquei agora em dúvida, mas tudo bem, não tem problema, depois a gente procura a biografia dele. E ele conta, Dorival Caymmi tem uma poesia sobre o mar, ele tem uma poesia sobre o jeito da vida dele, uma vida que é mansa, que tem amores, que fala do pescador. É muito bom Dorival Caymmi, mas depois eu deixo aí para vocês ouvirem algumas coisas. Ele continua, vi cidades, vi dinheiro, bandoleiros, vi hospício, moças feito passarinho, avoando de edifícios, fumeari, cheire Vinícius, beba Nelson Cavaquinho. Então, se é para você consumir alguma coisa, falando do seu repertório, daquela caixinha que a gente já conversou, que é onde a gente está crescendo as ideias e as noções e os conceitos que a gente tem, não precisa usar mais nada, você pode usar a poesia. A poesia de Ari, de Vinícius de Moraes, de Nelson Cavaquinho, de muitos artistas que formam, então, quem ele é. Porque lembra, lá no começo ele está falando do pai, da mãe, do bisavô, do tataravô, mas o maestro, a pessoa que transformou ele no artista que ele é Antônio Brasileiro. Para um coração mesquinho, contra a solidão agreste, Luiz Gonzaga tira o certo, Pixinguinha inconteste. Tome Noel, Cartola, Orestes, Caetano e João Gilberto. Para um coração mesquinho com a solidão agreste, um coração vazio, agreste, aquele lugar no Nordeste, o interior do Nordeste, que é muito seco, que não tem uma vida, que a vida é difícil de nascer, difícil de brotar, porque é muito ressecada, é muito quente. Luiz Gonzaga tira o certo. Porque Luiz Gonzaga é um artista que vem da realidade nordestina, que canta o Nordeste, que fala do sertão. Então, se o meu coração tá seco, nada melhor do que alguém que fale de secura, pra gente poder entender o nosso sentimento de secura. É muito bacana a gente pensar dessa forma. Mas assim, fazer um parênteses, adoro fazer parênteses com vocês. O parênteses a gente precisa ter conhecimento para conseguir entender uma letra que tem essa poesia. Viva Erasmo, bem, Roberto, Gil e Hermeto. Palmas para todos os instrumentistas. Salvedu, Bituca, Nara, Gal, Betânia, Rita, Clara, Evoé, jovens à vista. Ele vai citando todo mundo que formou, que faz parte da sua formação e da sua construção como artista. Ele termina com: meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, porque sou um artista brasileiro. Então, ele tem uma origem. Ele tem heranças de todos esses lugares. Ele não poderia, entre aspas, né? Mas ele não poderia conhecer essa diversidade cultural se a sua própria formação não fosse diversificada. Deu para entender? Falei um monte. Eu espero que vocês tenham entendido. E se vocês tiveram dúvida em alguma parte,
façam anotações, me mandem no mural, me mandem por e-mail, me mandem por WhatsApp, mas perguntem. Perguntem, porque a gente está construindo um conhecimento. Legal, os pais de vocês, a família de vocês, cada um tem a sua origem, tem o seu local de nascimento, tem as suas influências, tem a sua forma de alimentação, as suas festas favoritas, tem a sua maneira de se vestir, a sua religião, o seu meio de convivência. E aí, nesse meio de convivência, como é que funciona para vocês serem o que vocês são hoje? Então, algumas pessoas me mandaram músicas muito bacanas, algumas mandaram músicas que não são brasileiras e aí na hora de falar me leram a tradução. Outras pessoas me trouxeram hinos das suas igrejas, das suas comunidades religiosas. E todas elas diziam sobre a pessoa e dizem sobre o que são construções. O que vocês não sabem é que eu passei atividade para vocês e a maioria de vocês sumiu. Mas muitas pessoas depois viram, porque eu fui pedir opinião sobre o vídeo, viram e fizeram atividade pensando, caramba, de fato eu posso falar sobre mim com as palavras de outras pessoas. Mas agora eu não quero isso de vocês. Eu quero que vocês falem de vocês. Então vamos para a nossa atividade? Vocês lembram da carta que eu pedi para vocês me escreverem? Lembram, né? Lá no comecinho, primeiros dias de aula, quero que vocês me escrevam uma carta. Lembram disso? A gente vai falar um pouquinho sobre biografia. Qual que é o conceito da biografia? Qual que é a ideia que a gente tem sobre a palavra biografia? Bio significa vida, vocês vão aprender isso lá no ensino médio, quando vocês tiverem aula de biologia. Na verdade, vocês vão aprender antes na aula de ciências, porque vocês vão falar de biodiversidade, a diversidade de vidas. Mas a gente não está falando aqui de ciências, a gente está falando de vida. A palavra bio significa vida, independente de que lugar a gente coloque ela, certo? A biografia, então, é a vida grafada, grafia. A gente não faz caderno de caligrafia, que é onde a gente escreve. Biografia, a vida escrita, a vida contada, a vida colocada num papel de forma que os outros possam contemplar, admirar, apreciar. A gente pode pensar em várias palavras a respeito desse consumo. E aí, eu vou apresentar para vocês, eu vou ler aqui para vocês um trecho de um poema que se chama Morte e Vida Severina. Vou fazer uma sinopse, contar-lhe um pouquinho do que é esse poema. O João Cabral de Melo Neto, ele narra, então, a saga, a história de um personagem que é o Severino. E o Severino, ele mora no Agreste, no sertão do Nordeste, da Paraíba, e aí ele está fazendo, então, uma migração. Ele está saindo de um lugar e indo para o outro. Se vocês têm pais que são de outras cidades que não são São Paulo, eles também são migrantes. Pessoas que saíram de um lugar e se estabeleceram, tiveram uma vida em outro lugar. Se essa pessoa veio de outro país, ela é imigrante. Mas se ela é do próprio país, ela é migrante. E ele conta sobre essa migração, esse caminho que o Severino percorre até chegar na capital. O primeiro poema que ele conta é: o retirante explica ao leitor quem é e ao que vai. Então, o Severino, que é o retirante, ele conta pra gente quem ele é e por que ele tá indo e ao que vai. Para que ele serve? Para que ele tá fazendo essa migração? Então, me desculpem se houver erros, mas a gente vai seguindo aí no caminho da aula, certo? Ele começa assim: o meu nome é Severino, como não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem falo, ora, vossas senhorias?
Vejamos. É o Severino, da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos de afinados Zacarias, vivendo na mesma Serra Magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande que a custa que se equilibra, no mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina, a de abrandar estas pedras suando-se muito em cima, a de tentar despertar terra sempre mais extinta, a de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas, para que me conheças melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a história da minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença migra. Todo mundo é importante, eu já falei isso, falo isso sempre para vocês. E eu sempre vou repetir, porque é importante que vocês coloquem na cabeça de vocês que o seu dia a dia, a sua vida, o diário que vocês estão fazendo... Vocês não entregam nem lição, quanto mais fazer diário, né? Pelo amor, mas tudo bem, eu vou fingir que não é comigo. Mas enfim, até o diário que vocês estão fazendo, ele conta a história de vocês, ele conta o que acontece no seu dia a dia. E aí ele começa então falando que ele é o Severino, como não há outro de Pia, ele não tem outro nome. Então meu nome é Severino, como não tenho outro de Pia. Meu nome é Severino, acabou. Ah, mas eu preciso ser diferenciado. Ah, para ser diferenciado, então eu vou dizer que tu é filho da Maria. Mas peraí, quantos Severinos não existem? E quantas mães chamadas Marias, mães de Severinos, não existem? Então peraí, eu sou Severino, filho da Maria, e a Maria, mulher do finado Zacarias. Então eu sou o Severino da Maria, do finado Zacarias. Mas já morreram tantos Zacarias, e quantas Marias não casaram com Zacarias e tiveram filhos severinos? Então, sou o Severino da Maria, do Zacarias, da Serra da Costela, o lugar onde eu moro, limite da Paraíba. Aumentei ainda mais o foco. E mesmo assim, é capaz que tenha mais 5 iguais a mim. É isso que ele diz nesse poema. E aí, ele vai falando. Se há tantos Severinos, filhos de tantas Marias, de todos Zacarias, somos muito severinos, somos iguais em tudo na vida. Mesma coisa, mesma formação, porque dependendo de onde eu moro, se eu nasci no mesmo lugar, a minha constituição, a minha feição, minha forma, meu formato de rosto, de cabeça, de corpo, tudo vai ser lembrado porque nós vivemos as mesmas realidades. Então, a gente é igual em tudo na vida, na cabeça grande que a custo se equilibra, o ventre crescido entre as mesmas pernas finas. Minha mãe também pode ser tão magra quanto a sua, porque a gente vive num sertão com pouca capacidade, com pouco recurso pra gente comer. Iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta, a gente se alimenta mal, a gente é pobre. É isso que ele quer dizer nessa parte. Somos todos severinos, iguais em tudo na vida. Morremos de morte igual, morte severina. A morte que se morre antes dos 30, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. A gente vive numa extrema pobreza. A pobreza, que a gente não conseguir se alimentar direito, faz com que sim, a gente morra parecendo velho, mesmo novo, antes dos 30. De emboscada antes dos 20, porque a gente se mete na confusão, vai lá e acabou a nossa vida. E de fome um pouco por dia. Desde o momento que a gente nasce, se a gente não tem como se alimentar, a fome assola o nosso corpo. De fraqueza e de doença, a morte severina ataca a qualquer idade e até gente não nascida. Então a pessoa que ela não consegue se alimentar,
Ela pode, inclusive, não conseguir nascer. Ela não chega nem ao nascimento. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina, há de abrandar estas pedras suando-se muito em cima, tentar despertar terra sempre mais extinta, querer arrancar algum roçado da cinza. Mas para que conheçam melhor a vossa senhoria, é melhor que melhor possam seguir a minha história da minha vida, passa a ser o Severino, que a vossa presença imigra. Então não me importa de quem eu sou filho, não me importa quem é meu pai, não me importa o lugar que eu vim, não me importa as minhas características físicas. Agora, nesse momento, eu sou o Severino e eu estou te contando uma história. É em mim que você tem que prestar atenção e não se atentar que existem 5, 10 iguais a mim, com a mesma realidade, com a mesma cara. É um poema muito forte, esse livro é muito forte, a história, tem vídeo no YouTube contando essa história, é lindo, é um livro maravilhoso. Eu vou deixar na próxima aula para vocês o link para vocês baixarem, porque eu vou reler ele inteiro antes de deixar para vocês, tá? Só por garantias. Mas ele conta uma história. Vamos de atividade, né? Já tinha falado isso. A atividade é: quem são vocês? Vocês fizeram lá, então, a pesquisa da sua árvore genealógica. Eu sei que eu sou filha de uma pessoa com outra pessoa, que são filhos de outras pessoas, e pelo menos mais irmãos, tios. Mas o que isso tudo forma você? Eu não sei se eu consigo dar um exemplo. Eu sempre falo isso e sempre dou exemplo, né? Tudo bem. Então, eu sou a Dalila, professora de vocês. Mas antes de ser professora, eu sou filha de uma mãe e de um pai, também professores. Eu acho que eu não sou filha deles, sou filha da educação. Filha de pessoas que pensavam, então, que me trazer ao mundo seria uma boa opção. Meu pai chama Day, é dia em inglês. Minha mãe chama Magna Lúcia, uma grande luz. Eu digo então que sou iluminada, filha de um dia de grande luz. Olha, não é tão difícil, não estava nada escrito. Para variar, eu sempre falo que eu não sei se eu vou conseguir dar um exemplo para vocês. Eu fiquei até vermelha porque eu fico com vergonha. Eu também tenho vergonha. Vocês lembram que vocês estavam falando isso na sala? Ah, professora, eu não sei se eu consigo fazer porque eu tenho vergonha. Mas é só falar. É uma ação responsiva. Quem é você? Ação responsiva. A voz vindo primeiro e falando. Quem é você? Quem são cada um de vocês? O que vocês fazem? Quais os sonhos de vocês? O que os pais de vocês fazem? E por que vocês são tudo isso? Vocês são tudo isso. Bom, vamos lá. Eu vou deixar o vídeo para vocês, vou deixar a descrição de como vai ser essa atividade para vocês. Eu espero respostas. Semana que vem a gente tem um pouquinho mais de apreciação. A gente vai conversando e descobrindo, então, que a ação responsiva, com a minha capacidade de ver beleza na minha vida, na minha biografia. Certo, criaturas? Semana que vem tem mais. Meu treinador é Deus, me escalou pra jogar.